Bora lá, capítulo 7. Ainda é o Sermão do Monte, capítulo 7. O hábito de julgar os outros. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, ou a medida que vocês usarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês estiverem medido, vocês também serão medidos. Aí aqui a gente já tem que começar a explicar. Por quê? Por exemplo, a gente já viu aqui Jesus introduzindo a ideia dos fariseus, dos escribas e dos fariseus. Eles colocavam as suas próprias regras e faziam interpretação própria. Como Jesus vai dizer mais para frente, eles colocavam a carga pesada sobre as outras pessoas. Eles não entravam no reino, eles não entram no reino e nem deixam os outros entrarem por causa da sua maneira de interpretar, que era externa, em fazer as coisas, em fazer um legalismo da lei. Então Jesus mesmo está utilizando o quê? A justiça, a reta justiça para poder julgar o que está errado. Então quando ele diz não julguem, ele está dizendo sobre o julgamento hipócrita. E aí ele vai explicar mais para frente, ó, porque você que vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Ou seja, você tem um problema muito grande e está querendo falar dos outros. Entendeu? Ou seja, você tem que tirar o cisco do seu olho, a trave do seu olho primeiro. Entendeu? Para poder. Então Jesus, como uma pessoa santa, que é o próprio Messias, ele tinha total autoridade para poder dizer o que estava errado. E nós, como cristãos também, nós temos que fazer julgamentos. Com quem vamos andar, com quem não vamos andar, quem vamos escolher para se relacionar com a gente. Então não entenda isso aqui como, por exemplo, eu posso criticar a pessoa, não posso falar mal da pessoa. Não, você pode ter os seus próprios pensamentos. É claro que falar deliberadamente julgando a pessoa o tempo todo, de graça, é o que está errado. Assim também, como tem um comentário interessante sobre não julgue, é que você não pode querer julgar a pessoa como Deus. Que, em certo sentido, era o que os próprios fariseus faziam. Eles se colocavam como os detentores da lei e como os detentores dos portadores da verdade de Deus e queriam que as pessoas seguissem a maneira deles, sem ninguém questionar. Então é contra isso que Jesus está falando aqui. Não julguem como hipócritas. Então primeiro você se vale do que você já venceu no sentido de alguma... Porque vamos pegar, por exemplo, um exemplo. Vamos supor que eu tenha passado por um problema e eu corrigi o problema na minha vida e agora eu estou vendo uma pessoa passando pelo mesmo problema. Então eu posso julgar o comportamento dela. Na verdade, eu tenho que fazer isso. Falar, se você for por esse caminho, você vai cometer o erro. Eu já passei por isso e eu venci. Então, toma aqui a minha dica, toma aqui o meu conselho. Então, julgar o comportamento do outro no sentido de poder ajudá-lo, isso é correto. Agora, se eu nunca fiz nada por ninguém, eu simplesmente chego e fico apontando, não, você não vai para o céu, você é isso, você é aquilo, isso é errado. Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, o julgamento que você pode fazer para ajudar outra pessoa é correto. O julgamento que você pode fazer porque você está vendo que a pessoa está indo por um mau caminho é correto. Mas você pode dar, por exemplo, uma sugestão, um conselho, fazer um juízo de valor com relação à pessoa e ela pode não aceitar, então tudo bem. O problema é a insistência. O problema é você o tempo todo, você não quis me escutar, você vai para o inferno. É isso que está errado. Jesus encoraja a oração, verso 7, capítulo 7, verso 7. Acompanhe com a Bíblia, Mateus. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. É a perseverança da oração aqui, ó. Peçam, busquem e batam. Ou seja, a insistência. Tem até uma parábola contra isso, que é a viúva importuna, que ela fica o tempo todo indo atrás do juiz e o juiz acaba cedendo. É assim que Jesus está dizendo aqui. Você pede, constantemente pede a Jesus e uma hora, Jesus, a Deus, e uma hora você vai ser atendido. Então peçam e lhe será dado, busquem e acharão, batem e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Aí vai fazer a comparação entre Deus como pai, para nós que pedimos as coisas, buscamos Deus, e para os nossos pais. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Ele está fazendo uma pergunta. Ou seja, se nossos pais que não são Deus e que nós somos todos pecadores, em certo sentido, em relação a Deus, nossos pais conseguem fazer boas coisas para nós, imagina o nosso Pai Celestial.
Então, peçam, busquem e batam, ou seja, seja insistente, perseverante. Isso é a persistência da oração. A porta estreita. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Então, pega o exemplo aqui, ó, ele vai dar o exemplo de 2 portas e 2 estradas. 2 portas e 2 estradas. Então, uma leva para o caminho de Jesus e a outra leva para um caminho que é o contrário. O caminho que as pessoas estão seguindo para Jesus é um caminho estreito, difícil, mas e poucas pessoas estão indo por ele. Agora imagine o outro lado, a porta que é larga, as pessoas não acreditam em Deus, não acreditam na mensagem, mas é para sua própria perdição. Aí ele vai dar 2 exemplos aqui também, ó. Veja que é de 2 em 2. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são vorazes. Pelos seus frutos os conhecerão. Por acaso escolhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Ou nos dias de hoje você colhe, por exemplo, limão de uma laranjeira ou uma manga de um limoeiro? Ou seja, as árvores só dão seus próprios frutos. Ou seja, se a árvore for boa, o fruto dela vai ser bom. Se a árvore for mal, o fruto vai ser mal. E uma árvore má não dá bom fruto. Assim como uma árvore boa não dá fruto mau. Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Aí ele introduz aqui o conceito dos falsos profetas, mas ao mesmo tempo também tem dois seres aqui, 2 tipos de pessoas. O que dá bom fruto e o que não dá. Que também está atrelado à porta estreita e à porta larga. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não produz frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Fica a dica, pelos seus frutos vocês conhecerão os falsos profetas, os falsos cristãos. Quem entra no reino dos céus? Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. A vontade do Pai já está sendo dita aqui desde o capítulo 3 aqui, ó. Ele começou dizendo, João Batista foi batizar ele, antes dele fazer qualquer coisa, antes dele aparecer na cena, ele começar a chamar os discípulos dele, ele diz o quê? João, deixa por enquanto, vamos cumprir toda a justiça de Deus. Ou seja, desde o primeiro momento Jesus está cumprindo a vontade dele. Então nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome. E tem gente aí profetizando o nome dele. E em seu nome não expulsamos demônios. Não tem gente que está expulsando demônio o tempo todo aí, ó, dizendo que é dia da libertação, expulsando demônio o tempo todo. E em seu nome não fizemos muitos milagres. Tem igreja aí que ela é conhecida por fazer milagres, né? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Os 2 tipos, o que segue a vontade e os que andam fazendo coisa em nome do Senhor, mas é duvidoso. Jesus não quer o holocausto, ele vai dizer numa frase mais pra frente, quer os sacrifícios, ele quer misericórdia. Então 2 tipos de novo, o que faz a vontade e o que aparentemente faz. Mas no dia final a gente vai saber, porque Jesus vai dizer, afastem-se de mim. Então 2 portas, 2 caminhos, a árvore que dá bom fruto, a que não dá bom fruto, o que diz fazer as coisas, mas Jesus vai dizer que ele não é, e o que faz a vontade de Deus, e os 2 fundamentos, os 2 construtores. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, um homem sensato, um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. O nosso fundamento, o nosso cristianismo tem que ser edificado sobre uma rocha. Qual que é a rocha? Jesus. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, um tolo, um nécio, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas
com a sua doutrina, com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Por que as pessoas ficaram maravilhadas? Porque ele falava daquilo que ele fazia, ele tinha propriedade, ele tinha verdade, ele tinha conhecimento do que ele falava. A autoridade é isso. Aqui a autoridade não é no sentido de um militar, de, um, de uma pessoa de farda, é no sentido do conhecimento. Por exemplo, no meio acadêmico, quando você se torna um mestre, um doutor, você tem autoridade por aquilo que você diz, por aquilo que você conhece. Então a autoridade é nesse sentido, porque os escribas eles ficavam só, o que era o escriba? Ele ficava escrevendo e era uma interpretação mecânica, né? Simplesmente a superfície. E desde o Sermão do Monte, que terminou aqui, mas desde as beatitudes, das bem-aventuras, a gente percebeu que o foco de Jesus é no coração, é no ser interno. Então os legalistas eles estavam mais na forma externa. Por exemplo, lavar copos, guardar dias, eles não entendiam plenamente e essencialmente o que era a lei. Então as pessoas... E outra coisa também interessante, tem uma frase sobre essa questão de autoridade, que é: quando você está com a verdade ela convence por ela mesma. Isso aqui exemplifica a autoridade que Jesus tinha, porque ele, sendo a verdade, falando a verdade, naturalmente entrava no coração das pessoas que estavam ali e acreditavam no que ele estava falando. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, como os fariseus, como os hipócritas, como esses outros 4 exemplos que nós demos aí, ó, aqueles que vão pelo caminho largo, aqueles que não dão bons frutos, aqueles que não entram no reino mesmo fazendo obras e maravilhas, ou dizem fazer obras e maravilhas, e como o insensato que constrói a sua casa na areia. E esse é o capítulo 7 de Mateus.